Olá, nesse vídeo nós vamos ver como que funciona a edição de células do JTable do Swing do Java. Nesse nosso exemplo aqui nós temos uma tabela simples, onde é possível editar apenas as células da coluna valor B. Verifique que as células da coluna valor A e as células da coluna somatório não é possível editar. Após editar a célula da coluna valor B, por exemplo, colocando aqui 10, eu vou alterar o somatório aqui. Por exemplo, aqui em 8, vou colocar 5, o somatório vai de 8 para 13. E assim sucessivamente, né? Ele faz um somatório do valor A e valor B. Como que isso é feito? Vamos lá ao nosso exemplo. Fica aqui que eu passei para a nossa JTable, o modelo somatório table model. Nesse somatório, eu fiz toda a lógica para que possa somar após digitar os valores lá. Eu criei duas possibilidades de estruturas para somar aqueles valores. A primeira estrutura, eu fiz o seguinte: eu criei um array list com o nome valores do tipo vetor de inteiros. Aqui eu adicionei quatro vetores. O primeiro foi aqui eu adicionei 4 vetores. Verifique que a estrutura tem 2 colunas apenas. Aqui eu digo quantas linhas que tem. E nos dois casos vão ter 3 colunas, né, para a exibição do somatório lá. Aqui o nome da coluna eu pego também, eu retorno o valor A caso a coluna seja 0, valor B caso seja 1, somatório caso seja 2. Na hora de pegar o valor para essa estrutura, o que eu faço? Primeiro eu pego o inteiro que está naquela linha, né? O vetor de inteiros daquela linha, o valor é row. Em seguida, caso a coluna seja 0, eu passo o valor do vetor no index 0, na posição 0, né? Caso seja 1, eu passo o valor do vetor na posição 1. E caso for 2, eu retorno o somatório de valor 0 mais valor 2. Então eu estou somando esses valores. E aqui em setValueAt, eu peguei o vetor que está na posição da linha que eu quero editar. E após pegar esse valor, eu pego a coluna e passo o inteiro para ela. Eu transformo o valor em inteiro para ela, através desse método aqui. E para que a célula, para a coluna A e para o somatório não ser editável e o valor B seja, eu utilizei esse método tudo aqui, esse é o editable, e retornei. A célula só vai ser editável se for da coluna 1. Aqui, ó, coluna 1
column index, né, foi igual a 1. Essa é a primeira maneira que eu achei para resolver aquele problema de somatório. Eu apenas exibi o valor somado lá. Eu não armazenar isso numa lista. Agora, a segunda maneira que eu pensei foi de ter uma lista realmente para armazenar o valor somado, né? Somatório lá. E aí, nesse caso, eu teria uma lista com 3 colunas, tá? Vezes somatório. Pegar a quantidade de linhas ficaria a mesma coisa. Pegar a quantidade de colunas ficaria a mesma coisa. E pegar também o nome da coluna ficaria a mesma coisa. Agora aqui no pegar o valor, em vez de eu fazer o somatório, eu pegaria o valor que está na coluna 2. Que está no index 2 do nosso vetor de inteiros. Já aqui no set value, após eu setar o valor da coluna 1, eu ia fazer o somatório, colocar na coluna 2 e atualizar a tabela e atualizar a linha que foi editada. Assim eu estou avisando que mais células da linha foi editada. No caso, a célula da coluna 2. Vamos testar esse nosso exemplo para ver se dá certo. Vamos ver aqui. Rodei o exemplo de novo. Novamente, aqui não pode editar, aqui também não. Vou colocar 2 aqui. Olha lá, está somando, viu? 3. Vou colocar 10 aqui. Olha lá, está somando os valores. Na JTable nós temos 2 interfaces para que possamos editar e renderizar a JTable. Para renderização, nós temos a Table Cell Render. O que essa classe faz? O que essa interface faz? Ela é composta apenas por um método e ela retorna um componente para cada célula, de acordo com os valores passados nesse método. Então, a JTable cria as células através desse método. Ele é passado esses valores e é retornado um componente para que seja pintado lá, para que seja desenhado lá. E além do Table Cell Render, para edição, o render, Table Cell Render é para desenhar componente em cada célula. Mas já o Table Cell Editor é para ser possível editar o valor de cada célula.
Basicamente tem o mesmo método que retorna um componente para aquela tela, só que além de ter esse método aqui que retorna o componente para a tela, essa interface estende todas as funções de Cell Editor. Então, após a edição ser concluída, é possível pegar o valor que foi editado pelo usuário. É possível verificar se a célula é editável de acordo com o evento. Vou dizer se a célula pode ser selecionada. É possível, e após a edição nós temos duas opções. Para a edição, ou seja, eu vou confirmar ela e passar o valor para JTable, ou então eu vou cancelar a edição, falar o valor que eu digitei não é correto, então por isso estou cancelando. E além dos ouvintes, né, que são o Cell Editor Listener. Esses ouvintes eles têm dois métodos, um para cancelar, um para parar e um para cancelar a edição, que nada mais é do que as únicas duas opções que tem a JTable, a célula da tabela. Como padrão, nós temos uma implementação para Table Cell Editor, que é o Default Cell Editor. Esse Default Cell Editor tem portabilidade para 3 componentes: texto, o campo de texto, o checkbox, que é aquele quadradinho que seleciona. Lembrando que o JText Field, campo de texto, vai trabalhar com textos, né, com strings. O checkbox, a caixa de seleção, vai trabalhar com valores booleanos. O JCommon-Box vai trabalhar com uma lista, né? Vai trabalhar com qualquer objeto de seleção. E essa aqui é a implementação default. Você pode criar o seu próprio Table Cell Editor. E essa implementação ela é usada tanto para Table Cell Editor como para Tree Cell Editor, para estrutura de árvores, né? Para tabela e para estrutura de árvore, a Tree, J-Tree, né? Após saber da existência desses dois, como que eu passo essas interfaces para JTable? Nós temos duas maneiras. Setando primeiro pega a tabela, né? E seto para um tipo de classe, né? Para um tipo de classe. Set default. Aí aqui nós temos que setar um default editor para uma coluna, para um tipo de classe de uma coluna, e também podemos setar o render para um tipo de classe de um render, de uma coluna.
E além dessa maneira, nós temos uma estrutura de dados que é o get table, que é o get columns, column model. Nessa estrutura de dados column model, nesse modelo, nós temos como pegar um objeto do tipo table column e setar tanto o cell editor como o cell render. Então eu vou pegar uma coluna e setar para aquela coluna um editor ou um desenhista, né? um render. Espero que esse exemplo ajude vocês e peço que também se inscrevam no meu canal. E é só isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha entendido, pergunte.